Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, não necessariamente para você que está buscando um visto, uma forma de se legalizar, mas para você que é empresário, é imigrante, mas já é empresário, tem seu próprio negócio e está precisando de ajuda. Fiquem ligados. Então, pessoal, muita gente já se legalizou aqui, já tem sua própria empresa, ou até mesmo não está nem com status ainda, mas tem seu negócio, tem sua empresa, e essas empresas estão, como também as empresas que são de americanos e outras nacionalidades, essas empresas estão com um problema grave que acontece nos Estados Unidos hoje, que é a falta de mão de obra. Não interessa se é mão de obra qualificada, desqualificada, se é um serviço de alto nível, se é um serviço que não precisa de nenhum treinamento, nenhuma experiência. De qualquer forma, a sua empresa deve estar sofrendo ou vai sofrer ainda mais nos próximos anos com a falta de mão de obra nos Estados Unidos. Tá? Isso não adianta a gente querer aqui debater o motivo. Muitos acham que a economia é muito aquecida, a população não é suficiente e tem vários estudos aí sobre isso, mas na verdade os estudos só vão dar para vocês a causa desse problema, não a solução, tá? E a gente tem aqui algumas ideias que a gente vai compartilhar com vocês hoje para que você não tenha esse problema em alguns casos, em alguns meses ou até mesmo em alguns anos, não tenha esse problema da falta de mão de obra, tá? Basicamente, gente, se você tem hoje falta de mão de obra na sua empresa, vamos dizer que você tem um restaurante, você quer abrir uma outra unidade, mas não tem pessoal para trabalhar na cozinha, não tem o pessoal para servir, não tem caixa, você quer abrir uma loja, mas não tem o pessoal para fazer a venda, tá? Você tem uma empresa, mas não tem o material, o material humano, no caso, o pessoal que vai trabalhar na parte administrativa, tá? Ou você quer fazer uma empresa de limpeza, você tem uma empresa de limpeza, quer pegar um contrato melhor com um prédio de escritórios comerciais, você não pode realmente pegar esses contratos se não tiver mão de obra. Como é que se soluciona o problema, já que não tem mão de obra disponível nos Estados Unidos, em qualquer estado americano, tá? Mais grave nos estados com a economia mais aquecida, tá? A coisa mais grave ainda, mas de forma geral, temos uma falta de mão de obra. Então, como é que você vai suprir essa falta de mão de obra na sua empresa? Tá? Bom, existem alguns programas que você, como empregador, pode usar para se beneficiar desses programas e ter a mão de obra que você precisa. A gente vai falar sobre alguns deles hoje aqui, mas obviamente que isso aqui não é uma consulta final. Obviamente que o que a gente vai falar aqui é de forma bem genérica e precisa ter depois uma consulta específica para criar um plano de atividades, um plano de ação para a sua empresa realmente não ter esse problema nos próximos anos, tá? Porque o problema vai acontecer se você não fizer nada. Daqui a uns anos vai ter mão de obra disponível para todo mundo aí, farta mão de obra, isso não vai acontecer, tá? E os programas de imigração são cada vez mais lentos, então vamos falar sobre alguns programas agora para você não ter esse problema ou não ter tanto desse problema no futuro. Primeiro ponto. A gente conhece que tem os vistos temporários de trabalho, como por exemplo os vistos na categoria H, tá? Esses vistos nem sempre são a melhor opção, mas em muitos casos podem ser a chave do seu problema, a solução do seu problema. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Bom, vamos pensar aqui que você tem uma empresa que tem trabalho por temporada, trabalho sazonal. Né? Você tem tipo um hotel, restaurante em lugares em que só durante uma parte do ano, um período do ano, você tem aquela economia mais aquecida, muita gente está lá, muito turista está na sua área e depois do resto do ano não é tão assim. Então você não precisa realmente ter trabalhadores o ano todo, ou melhor, um acréscimo no número de trabalhadores pelo ano todo. Então você precisa ter somente por uns 9, 10 meses. Nesse caso você pode se valer do visto H2B. Tá? É um visto por temporada. Em uma petição você pode trazer de fora
pessoas que vão trabalhar aqui durante 9 meses, mais ou menos, tal, e depois vão retornar aos seus países. Então, esses vistos são muito interessantes porque dá a pessoas que estão fora uma oportunidade de vir aos Estados Unidos, trabalhar aqui durante um tempo, né, num trabalho que geralmente eles vão ganhar mais do que ganharia se estivesse no seu país de origem, em muitos casos do Brasil. Mas eles podem trabalhar aqui, normalmente, por esse período, depois retornar. E no próximo ano, quando a estação chegar de novo, eles vão voltar e trabalhar mais aqueles 9 meses, depois voltar, passar um tempo fora, depois vem de novo e aí por aí vai. Então você tem, embora seja um caráter temporário, você tem sempre nessas estações do ano, nessas temporadas do ano, você vai ter aqueles funcionários ou outros que você precisar. E você pode programar isso muito bem na sua empresa. Esse programa não é completamente infalível. Obviamente que existem aí esses sorteios que a migração faz às vezes para colocar pessoas, aquelas petições em grupos, e o grupo A vai usar o que tem que usar, depois o grupo B, depois o grupo C. Então, se você fica num grupo mais para trás, provavelmente você não vai alcançar aquele semestre, né? Lembrando que o H2B é dado por semestres. Então, são 33 mil vistos no primeiro semestre e 33 mil vistos no segundo semestre. O primeiro semestre começa em outubro e o segundo semestre começa em abril. Então, você tem ali esses 2 períodos, que é o período onde você deve estar esperando começar aquela relação de emprego. Então, você tem que se preocupar em aplicar 4 meses antes, começar a preparar a documentação 4 meses antes, para dar tempo de, na hora que chegar a necessidade de ter o funcionário, você vai ter o funcionário aqui. E você pode fazer, como eu falei, uma petição só. Você pode fazer para 10, 15, 20, 100 pessoas. E se a sua petição for cair num grupo favorável e você puder conseguir essa aprovação com a imigração, se puder aprovar o seu caso, essas pessoas vão poder vir para aqui no dia que você declarou que precisava deles aqui. Tá? Obviamente que depois que as pessoas conseguirem, depois que essa petição for aprovada, as pessoas vão ter que aplicar no consulado. E alguns podem ter problema, porque, sei lá, cometeram algum crime, ou já tiveram algum problema com a imigração aqui nos Estados Unidos, ou de alguma forma não se qualificariam para esse visto. Mas normalmente não teria muito critério de elegibilidade. Então, quase todo mundo que fosse qualificar, que fosse estar incluído nesse processo, poderia ir ao consulado e conseguir o seu visto H2B. Tá? Também temos o primo do H2B, que é o H2A. Eu falei o B primeiro antes do A, não foi por questão é porque realmente o A ele é um pouco mais fácil até do que o B. Tá? Mas o A precisa que seja um trabalho ligado à agricultura. Tá? É um visto para trabalhadores na agricultura. Então, você tem uma fazenda e você quer trazer aí um grupo de brasileiros, ou de outros países também, você pode também, numa petição, trazer várias pessoas, tá bem? Não tem esse limite, como tem no H2B, não tem um limite semestral. Nesse caso, você pode trazer quantos precisar e sempre estar renovando isso, trazendo mais pessoas para cá. Então, o H2A é uma versão mais facilitada do H2B, mas é restrito a trabalho agrícola. Tá? Então, é para quem tem sua fazenda, quem tem sua colheita e quer trazer as pessoas que vão trabalhar naquela estação do ano onde a colheita é feita, ou o plantio é feito, ou as duas coisas, depende de cada região, de cada situação, de cada cultura agrícola. Mas, basicamente, o H2A também é uma boa solução para você que tem a fazenda e quer trazer pessoas. Tá? O H2B, voltando a falar do H2B, também é muito usado para construção, é muito usado para rede de hotéis, é muito usado para restaurantes e qualquer tipo de trabalho que você tem que é realmente por temporada. Às vezes também você pode ser usado quando você pode usar também quando você tem um contrato. Você tem um contrato que vai durar tipo 9, 10 meses, 1 ano, e esse contrato é apenas aquele período só. Você não é decorrente a uma estação do ano ou uma temporada. É com base naquele período só do contrato. Depois você não vai precisar daqueles trabalhadores mais. É só para cumprir o contrato. Então, nesse caso também você pode usar o H2B. Muita gente também usa o H2B para uma situação que eles têm assim, que
meio que urgente, mas não vai precisar mais no futuro, é só por aquele período, não necessariamente um contrato, mas às vezes uma situação específica em que sua empresa precisa de um número de funcionários, não está encontrando e pode usar esse visto para solucionar esse problema. Tá? Esses vistos H2B e H2A são vistos temporários, geralmente por temporada, como eu falei, e as pessoas não devem ter a intenção de imigrar de vez para os Estados Unidos. Então tem que ter a intenção de vir para aqui, trabalhar temporariamente e depois retornar. Tá? Se houver a intenção de ficar permanentemente, a imigração pode negar o processo. Tá? Não quer dizer que quem tem um H2B não possa depois migrar para um EB3. Pode, mas tem algumas coisas que têm que ser observadas. Por exemplo, não pode ser a mesma empresa ou não deve ser o mesmo trabalho que foi oferecido pela mesma empresa. Então, algumas coisas têm que ser vistas aí em termos de estratégia para que isso não fique parecendo que a pessoa veio com H2B com a intenção de ficar na mesma função, na mesma empresa para o EB3, tá? Que já é um Green Card, é uma modalidade de aplicação de Green Card por trabalho que é permanente, tá? Não é um visto temporário. Então, já que falamos disso, vamos falar também do H1B. O H1B é um visto para profissionais de nível superior. Então, se você tem um cargo que normalmente se exige, que é um cargo mais complexo, que normalmente exige que as pessoas tenham um bacharelado pelo menos, esses cargos profissionais, que a imigração chama de Specialty Occupations, né? Ocupações de especialidade. Nesses casos, você pode trazer pessoas para trabalhar na sua empresa, ou até mesmo ajustar o status de quem está aqui com algum status temporário, não imigrante temporário. Então você pode ajustar o status e conseguir transferir essas pessoas do status que eles têm para o H1B. O problema do H1B é que são 65 mil vistos disponíveis por ano, são profissionais mais qualificados e o número de 65 mil vistos por ano não dá para suprir a demanda das empresas aqui nos Estados Unidos. Então geralmente você vai ter aí 200, 300 mil pessoas aplicando e eles vão ter que passar por um sorteio. Essas cargos vão ter que passar por um sorteio onde eles vão de forma randômica sortear. O registro é feito geralmente em março para você entrar no sorteio e em abril eles fazem o sorteio e as pessoas que forem selecionadas por essa seleção randômica, né, feita pelo computador, no caso essas pessoas vão poder aplicar, entrar com um formulário e o formulário sendo aprovado vai poder começar a trabalhar em 1º de outubro. Tá? O próximo, porque sempre é referente ao próximo ano fiscal. Então eles abrem em abril em referente ao próximo ano fiscal que começa em outubro. Então agora em março de 2024 nós vamos estar fazendo o registro de quem vai entrar para o sorteio do H1B para começar a trabalhar em 1º de outubro, que é o primeiro dia do ano fiscal 2025. É 1º de outubro de 2024. Primeiro dia do ano fiscal 2025. Lembrando que ano fiscal não é de janeiro a dezembro, é de outubro a setembro. Tá? Então o H1B pode ser usado para isso e o H1B é um visto considerado como dual intent, ou seja, a pessoa pode ter a intenção de imigrar permanentemente e também de trabalhar temporariamente. E as duas coisas não vão ser um conflito. Então, nesse caso, você pode ter a pessoa com H1B e já ingressar com um EB2, um EB3, a depender do que a qualificação da pessoa seja, para que aquela pessoa não tenha que voltar. O H1B, no máximo, você pode ter a pessoa aqui por 6 anos. 6 anos é o máximo que você pode ter. Tem algumas exceções, que a gente não vai agora complicar muito o vídeo, mas você normalmente tem que se preparar para já fazer um EB3, para que antes de acabar esse termo, o primeiro termo é 3 anos, depois pode pegar mais de 3 anos, pelo menos já tenha o EB3 aprovado. Ou pelo menos que ao final do 4º, 5º ano já tenha isso aprovado, para não ter que depois essa pessoa ter que sair do país ou em algumas condições ficar pedindo extensões de 1 ano, que só em casos específicos essas extensões podem ser dadas a partir do 6º ano no H1B. Temos também algumas outras opções que você pode usar, como por exemplo o O1. Tá? A gente tem um vídeo aqui já da semana retrasada, da semana passada aliás, falando sobre o O1
e era mais para pessoas que vão empreender com sua própria empresa. Mas se você tem uma empresa também e quer trazer uma pessoa que tem habilidade excepcional ou extraordinária no caso, você pode usar o O1 para trazer a pessoa. Você vai ter 3 anos com essa pessoa aqui. Então pode ser qualquer trabalho que você tenha disponível para essa pessoa e que a pessoa tenha como comprovar habilidade extraordinária nos critérios do O1. Tá? Então a gente tem ali nesse vídeo, que a gente vai colocar o link aqui na descrição, os critérios para o O1. E muita gente pode trazer pessoas, por exemplo, você tem a sua academia de jiu-jitsu aqui, quer trazer um professor, um atleta que tem uma boa performance, mas não foi assim campeão mundial, não foi nada assim tão grande nesse ramo, mas pelo menos você quer trazer aquela pessoa que tem um certo reconhecimento e para ser professor na sua academia. Beleza, pode usar o O1 para trazer essa pessoa para cá e vai ter 3 anos de trabalho com essa pessoa, podendo depois seguir estendendo. Também você pode usar o O1, por exemplo, você tem um estúdio de tatuagem e quer trazer tatuadores do Brasil para cá. Você sabe que a demanda aqui não dá para você suprir com a mão de obra que você pode pegar nos Estados Unidos. Então, você pode trazer tatuadores também com o O1. Eles vão trabalhar para você por 3 anos e depois você pode, inclusive, fazer o EB3. Tá? Então, tem também essa situação para qualquer pessoa que possa provar que tem habilidade extraordinária em qualquer área de atuação. Tá? Não precisa nem ser uma área que precisa ter um diploma, como no caso do H1B. Tá? Então, essas são algumas opções de vistos temporários que podem suprir a sua necessidade de funcionários. Tá? Agora, se você realmente tem uma necessidade que você vê que vai ser permanente, tá? Nesse caso você tem que partir para um EB2 ou EB3. Tá? EB3 pode ser para pessoas que não precisam ter experiência, cargos bem simples, que não precisam ter nenhuma formação ou experiência, chamado unskilled. Esse você tem que se precaver e começar a trabalhar nos casos pensando em daqui a 4 anos, mais ou menos, sei lá, 3, 4 anos. Então, se você acha que hoje está ruim, a tendência é daqui a 3, 4 anos estar pior. As coisas vão estar piores do que estão hoje. E você não tendo começado o seu processo já, vai ficar uma situação mais difícil. Você pode, inclusive, começar um EB3 sem ter a pessoa certa que você quer fazer ainda. Você vai começar com a primeira fase, que é uma aplicação para que o Departamento de Trabalho dê o salário que você deve oferecer, que deve ser oferecido nesse cargo. Então isso aí vai levar o quê? 6 meses, 7, 8 meses. Então você já começa a fazer isso antes, para ter esse documento pronto. Quando aparecer o candidato, você já está ganhando aquele tempo, já salvou aquele tempo. Tá? E aí você começa então o recrutamento, depois vai gastar 2 meses com o recrutamento, depois faz a aplicação do PERM, que vai levar talvez mais uns 8 meses, 9, 10, e aí você vai levando isso aí até aprovar esse caso e pensar também no Visa Bulletin, que está bem atrasado para o Unskilled, né? Para o Skilled não está tão ruim assim, né? Quem vai trazer uma pessoa para trabalhar num cargo que normalmente precisa de 2 anos de experiência ou precisa ter um diploma, que são os profissionais. Esse caso é o EB3, Skilled ou Professional. Então, nesse caso, a fila é bem melhor do que a fila do Unskilled, porque tem mais vistos disponíveis e menos procura. Então, também pode ser bem usado isso para você trazer pessoas que você precisa daqui a, por exemplo, 2 anos. Você está precisando daqui a 2 anos, 2 anos e meio, você vai ter aquela vaga. É bom já começar esse processo agora, porque em 2 anos você não vai ter essas pessoas aqui e eles não vão aparecer milagrosamente na economia. Eles não existem. Quem trabalha, quem tem experiência, quem está querendo trabalhar, já está trabalhando. Tá? Não tem ninguém desempregado porque não consegue arrumar emprego. Então, ou pelo menos, eu não quero ser insensível a dizer isso, mas pelo menos a maioria das pessoas que estão qualificadas, estão procurando emprego, tem achado emprego. Claro, não os que não têm documento, os que têm alguma deficiência, às vezes você não fala inglês bem, então aquele cargo precisa falar inglês de forma mais fluente, você não qualifica, mas por isso pode ter um problema de conseguir emprego. Mas quem tem realmente vontade de trabalhar, tem a qualificação para o trabalho, o emprego está aí. Nós temos mais de 11 milhões de vagas nos Estados Unidos hoje. O mês passado foi 300 e poucos mil o número de empregos criados pela administração atual. Então a gente está sabendo que o futuro vai ser ainda pior
Quer dizer, melhor para a economia, melhor em termos do trabalhador nos Estados Unidos, mas pior para os empresários que querem expandir e não conseguem encontrar mão de obra. O que é que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer com isso? Vai começar um estar competindo com o outro e tirando trabalhadores de um lugar para o outro e aumentando o salário dessas pessoas demais. Porque você não acha o funcionário, então você vai pagar mais do que a outra pessoa que está empregando aquele funcionário está pagando. E aquela empresa pode fazer uma oferta para manter aquele funcionário. Então começa a ter um leilão, né, para ver quem fica com aquele funcionário. Eu já vi acontecer demais isso aqui. Então, realmente, se você não tiver uma forma de trazer pessoas de fora para suprir sua necessidade de trabalho nos Estados Unidos, você não vai conseguir encontrar aqui e você vai ser menos competitivo com a sua empresa no mercado local, tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês mais ideias em relação a isso e tenha trazido, inclusive, colocar essa semente na sua cabeça de que você tem que realmente procurar fazer um plano mais proativo pensando no futuro. Já que o presente você não consegue resolver, pelo menos no futuro você pode. E você que não vai fazer nada, daqui a 2 anos você vai ver esse vídeo aqui e vai dizer, pô, se eu tivesse feito lá atrás, eu estava agora com esses funcionários que eu preciso. E agora eu não tenho essas pessoas aqui. E aí você vai começar com um plano de mais de 2 anos. Então, a gente quis trazer essa informação para vocês porque está acontecendo com os nossos clientes que são empresa, que já estão sofrendo com isso hoje, estão começando um processo já pensando no futuro, pensando no que eles vão ter que fazer no projeto de expansão deles no futuro. E isso pode ajudar você também no seu planejamento, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e que subscrevam o nosso canal se não subscreveram. Aperta o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!